segundo ano, a mais uma aulinha, agora dando início aos conteúdos do terceiro bimestre, né? Mais uma etapa que vai se iniciar, né? Nesse momento novo que nós estamos vivendo e que exerceu em nós uma mudança drástica, né? E que temos que ver o lado positivo, que ele exercitou muito a autonomia, né? Então hoje a gente sabe que temos que fazer muita coisa sozinhos e vocês nessa fase amadureceram muito mais do que vocês imaginam, né? Então, dando continuidade ao conteúdo do terceiro bimestre, peguem seu material, né? Estudem, aprofundem, peguem o livro texto, vá a fundo, não espere por nada, né? Faça a sua parte para a hora que pintar um vestibular, você já está preparado, né? Nem que seja para adquirir experiências, tá bom? Então, as aulas 25 e 26 começam com coerência textual. Isso aqui, vocês vão canalizar esse assunto para a produção de texto, tá? Vamos entender de que maneira essa coerência textual é super importante para produzir um texto pautado, né, nessa capacidade que você tem de se fazer entender, né? E de que maneira a coerência textual vai te ajudar nisso. Você sabendo essa nomenclatura, né, já vai te ajudar, ok? Então vamos lá. A gente vai trabalhar muito com essa nomenclatura, coerência, coesão, tá? Então as aulas que iniciam o terceiro bimestre, coerência textual. Vamos lá. A coerência textual, o que é? É o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Então é ela que vai ser responsável para que o receptor da mensagem, ele entenda o que você está dizendo. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Então é isso. Então coerência vai estar intimamente ligada a sentido, tá bom? Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto. Então, os textos vão se ligar, né, através da coerência, tá? A coesão tem que estar aliada, tá bom? Mas as ideias vão estar seguidas a partir da coerência. Ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Então é isso. Então ela é responsável por expressar o sentido da minha textualidade, ok? Então vamos lá. Vamos ver algumas características aqui, ó. O texto que obedece à coerência transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. Então, isso aqui é muito importante, tá? Qual é o objetivo da coerência? É isso, ela é responsável para manter essa relação lógica dentro do texto, tá? Ela não pode se contradizer, tá? E, por isso, ela vai ter o significado total, ok? Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto. Então, o texto que tem essas ideias concatenadas, então, o interlocutor, ele não vai ter dificuldade em entender o texto. A falta dela, por sua vez, né, afeta a significação do texto, prejudica a relação com o interlocutor, a continuidade dos sentidos e a compreensão, tá bom? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Quando eu estou produzindo um texto, eu tenho que voltar a ler, observar direitinho. Tá legal? Eu tô entendendo? Tá? A preocupação, será que a pessoa que vai ler, ela vai entender meu texto? Então é isso, a coerência é responsável por isso, por esse sentido. Então é ela que vai te levar a aprender os significados sem causar dificuldade na interpretação. Agora vamos ver quais são os tipos de coerência. Por que é importante isso aqui? Para a gente saber de que maneira eu vou utilizar essa coerência, tá? Então, nós temos, eu elenquei aqui 6 tipos. A coerência interna, ó.
interna aqui, refere-se a interna, perdão, a externa, tem a coerência narrativa, temos a coerência figurativa, argumentativa, coerência de linguagem, ok? Então vamos à primeira. O que vem a ser, né, essa coerência interna? A coerência interna refere-se à compatibilidade entre os significados inscritos no texto. Refere-se à ausência de contradições. Então, é tudo aquilo que o texto te oferece, tudo aquilo que o texto está escrito, aquilo que você está lendo ali no texto, tá? Então, é mais a parte da apreensão do texto. Então, tudo aquilo que ele te oferece. Então, não pode ter contradição. Então, isso faz parte da coerência interna. É aquilo que exatamente eu utilizei para construir o meu texto. Vamos ver agora o que é a coerência externa. A coerência externa refere-se à compatibilidade entre os significados inscritos no texto e os dados de realidade reconhecidos como verdadeiros em cada cultura. Tá? Então, na coerência externa, eu preciso da coerência interna, que é o que está escrito no texto, aquilo que está lá como elementos de apreensão, né, que eu posso visualizar. Então, o que eu faço? Então, a externa pega esses elementos de apreensão e vão manter uma relação, tá? Com os dados da realidade, ou seja, aqui vai entrar os dados da minha bagagem cultural, o que eu trago como elementos que vão me ajudar a compreender o texto. Então, a coerência externa, externa por isso, porque ela vai depender não só dos elementos do texto, ela vai depender de quê? Do que eu trago como armazenamento do que eu sou como pessoa no lugar onde eu vivo, tá bom? Aí vai fazer o quê? Essa relação dos dois. Agora vem a coerência narrativa. A coerência narrativa é obedecida, dentro dela é obedecida uma lógica entre ações e personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições. Então, dentro de uma narração, nós temos vários elementos ali que constituem uma narração. Personagens, os fatos, o tempo, o cenário, tem o foco narrativo, que é o narrador. Então, tudo isso tem que estar ligado de maneira tal que não haja contradição entre um personagem e outro, por exemplo, tá? Eu não posso dizer no texto que eu estava dizendo que a Maria é uma pessoa calma e mais adiante eu falar que ela perdeu a cabeça, né? Então isso seria incoerente, ok? Olha o exemplo. Vamos ver aqui o exemplo. Ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura. Chamou por querida, clamou por perdão. Relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que os separavam. A conversa deu fome. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado, enquanto ele lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Então aqui, nessa narração, os elementos estão dentro de um tempo específico, onde não houve contradição nos acontecimentos, tá? Então aqui está um texto coerente. Então a coerência narrativa aqui está perfeita, ok? Coerência figurativa tem a ver com a narração, tá bom? A figurativa aqui, vamos lembrar das figuras? Texto figurativo, texto temático. Então essa coerência figurativa aqui tem a ver com as figuras dentro da narração, né? Ou descrição, no caso.
aqui, ó, ocorre quando todas as figuras do texto convergem para o tema que pretendem representar. Uma ruptura no encadeamento das figuras provoca estranheza e até falta de sentido no texto. Se a ruptura figurativa tiver alguma funcionalidade no texto, deverá haver algum motivo para a sua ocorrência. Lembra lá atrás, na hora que eu falei que, por exemplo, no texto onde tem a personagem Maria, que eu digo que estou relatando que ela é calma, né? E no mesmo momento, o que acontece? Ela perdeu a cabeça? Então isso aí não houve coerência figurativa, né? Então a coerência figurativa tem a ver com essa harmonia das personagens, das figuras do texto, tá bom? Coerência argumentativa agora, vamos ver o que é. Na coerência argumentativa são apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Também é preciso obedecer a uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. Ok. Bom, então na argumentativa a gente vai trabalhar quando a gente trabalha o texto dissertativo, tá? Então eu não posso dar exemplo, opinião e dados que lá na frente eles não vão ser ressalvados pela minha conclusão, tá? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Então tem a coerência narrativa, tem a ver com a narração e descrição, e a coerência argumentativa tem a ver dentro de uma dissertação por essa capacidade de obedecer essa sequência lógica, tá? Dos argumentos e dos acontecimentos. Olha o exemplo aqui. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. Então temos aqui tópico frasal, né? Então tudo que ocorrer daqui por diante tem que estar de acordo com o que ele disse nesse início. Então vamos lá. Do núcleo familiar ao convívio em sociedade é o Estado. Contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e Estado. Então, nota-se aqui que desde o tópico frasal e os elementos que ele oferecem como argumentos são ressalvados bem aqui, né? Respaldados aqui na conclusão. Quando ele fala, em suma, né, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e Estado. Então, aqui, exemplo claro da coerência argumentativa, tá bom? Agora, coerência de linguagem. O que vem a ser isso? No texto, a linguagem ou a variedade linguística escolhida deve ser compatível com a personagem, com a situação e com o tema. O que é isso? É o exemplo que ele dá. Não faz sentido, por exemplo, o emprego de palavras chulas e vulgares no discurso de um magistrado quando fala em defesa da lei. Então, aqui estou fazendo meu texto narrativo. Estou organizando uma personagem que é bem culta, né? Como diz aqui, vamos supor que ela seja um magistrado, fazendo a defesa da lei. Ela vai usar palavras chulas, palavras vulgares? Então aí houve uma incoerência de linguagem, tá? A mesma coisa, o contrário. Eu escolho para mim uma personagem simples, uma personagem do campo, né? Que é acostumada com uma variedade linguística própria do meio rural, utilizar palavras complexas. Então também seria incoerência de linguagem. Então, para falar de coerência, a gente sempre usa a palavra incoerência para mostrar o contrário, tá bom? Então a coerência de linguagem é isso, é você estar de acordo a linguagem com a personagem que você utilizou, de acordo com a cultura, o meio social a qual ela vive, tá bom? Bom, esses são os 6 exemplos de coerência. Agora a gente coloquei só um exercício aqui para a gente fazer um treino de como os vestibulares cobram essa parte da coerência.
sabendo que esse conteúdo é importante para ser canalizado para a produção textual. Mas quem faz vestibular tradicional, esse assunto sempre está em voga, tá? Vamos ver aqui. Esse é da FCC de 2007. Pediu para marque a opção cujo emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase. Então a gente vai atrás de quê? Daquele elemento que está prejudicando o entendimento da nossa frase. Vamos lá. Letra A. Cada época tem os adolescentes que merece, pois estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes. Temos aqui esse conectivo pois, tá? Que está unindo a primeira oração à segunda. Então a gente sempre tem que observar se ele está de acordo com essa ligação entre a primeira ideia e a segunda. Qual foi a primeira ideia? Que cada época tem os adolescentes que merecem. E depois ele vem dizendo, estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes. Então aqui ele deu apenas uma explicação. Então esse elemento coesivo aqui está correto, tá? Pois, explicativo. Então não é essa que a gente está procurando. Vamos ver a letra B. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Então vamos lá. A primeira ideia está dizendo, os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Ok, vamos ver a segunda ideia? Alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Quando ele diz por conseguinte, esse elemento coesivo aqui, ó, é de conclusão. Será que essa primeira oração com a segunda está passando ideia de conclusão? Observe. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Aqui não está passando ideia de conclusão, né? Aqui seria apenas uma explicação desse fato da oração anterior. Né? Então, os jovens perderam a capacidade de sonhar alto, pois alguns ainda resistem. Então, aqui, em vez de conclusão, seria ideia de explicação. Então, seria a nossa letra B. Vamos só analisar as outras aqui, rapidinho? Vamos ver aqui a C. Nos tempos modernos, sonhar faz muita falta ao adolescente, bem como alimentar a confiança em sua própria capacidade criativa. Então, o que ele está dizendo? Nos tempos modernos, sonhar faz muita falta. Alimentar a confiança em sua própria capacidade. Aqui que ele está fazendo? Adicionando uma ideia à outra. Por isso, o bem como é o elemento coesivo que adiciona essas duas ideias. Está correto. Vamos ver a outra. A menos que se mudem alguns paradigmas culturais, as gerações seguintes serão tão conformistas quanto a atual. Aqui ele iniciou com o elemento coesivo, não importa, né? Mas a gente sabe que ele está ligando essa primeira ideia à segunda. A primeira ideia, que se mudem alguns paradigmas culturais. As gerações serão tão conformistas quanto a atual. Então, a menos que, aqui está passando uma ideia de contradição, de concessão. Está correto. Há quem fique desanimado com os jovens de hoje, porquanto parece faltar-lhes a capacidade de sonhar mais alto. Então, primeira ideia, há quem fique desanimado com os jovens de hoje, porquanto parece faltar-lhes a capacidade de sonhar mais alto. Aqui, esse porquanto, esse elemento coesivo, passa a ideia de quê? De conclusão, tá bom? Então, daí, a nossa questão é a letra B. Para que isso fique mais absorvido por vocês, façam as atividades, peguem o livro texto, aprofundem o conteúdo e exercitem, né, no material de vocês, tá bom? O caderno de exercício. Até a próxima aula.